Salve, salve galera Dascalos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Fred, da área de Química, para falar de um assunto interessante, o tamanho do átomo. Todos nós sabemos que os átomos são microscópicos. Mas, professor, de que tamanho é um átomo? Vamos pensar e fazer a seguinte análise. Toda a matéria é formada por átomos, tudo que te cerca é formada por átomos. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Assim como uma barra de ouro, por exemplo, que é uma matéria, claro, macroscópica, você consegue perceber a olho nu. Mas do que é formado essa barra de ouro? Ela é formada de cristais de ouro, que chega aí no tamanho de 10 a menos 9 metros, um cristal de ouro, um nanômetro, ok? E se você analisar do que é formado um cristal de ouro, você vai chegar ao átomo de ouro, que aí o tamanho está na ordem de 10 a menos 10 metros. É o que na ciência nós chamamos de angstrom, ok? Então, um angstrom é 0,1 nanômetro, ou um angstrom são 10 a menos 10 metros. E os átomos, eles têm o tamanho da ordem de angstroms, ok? E é claro, gente, que os átomos não são todos do mesmo tamanho. Cada elemento, né, tem os átomos de um certo tamanho, e é isso que nós vamos analisar. Galerinha, quando eu falo para você que um átomo tem um certo tamanho, eu estou falando de uma característica que nós, dentro da química, chamamos de raio atômico. Fred, o que vem a ser o tal raio atômico? Raio atômico, galera, nada mais é que tem duas situações que você pode analisar. Você pode dizer que o raio é a distância do núcleo, do centro do átomo, até o elétron mais externo, o elétron de valência, algo que é mais complicado da gente perceber, até porque os elétrons estão em movimentos. Mas se você colocar dois átomos idênticos, um do lado do outro, você pode medir a distância de um núcleo até o outro núcleo e dividir por 2. Esta seria a definição, a melhor definição de raio, ok? Coloque lá dois átomos idênticos, né? Ou seja, átomos do mesmo elemento, mede a distância entre os dois núcleos, que nós chamamos aqui de D, e divide por 2. Galera, aquela história, né? Raio na matemática é a metade do diâmetro. Considerando aqui um átomo com formato esférico, fica mais fácil da gente entender esta situação. Então, falou de raio atômico na sua prova, nós estamos falando do quê? Do tamanho do átomo, ok? Galera, e o tamanho do átomo é uma parte da química que nós estudamos lá em tabela periódica. O raio atômico é uma propriedade periódica. O que é, galera, a tal propriedade periódica? Existem vários tipos de propriedades periódicas. O raio é um tipo. Qualquer propriedade periódica, se eu fizer um gráfico da propriedade em questão em função do número atômico, você vai perceber que, à medida que eu estou aumentando o número atômico na tabela periódica, essa característica, essa propriedade vai aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Isso é uma propriedade periódica. Além do raio atômico, tem outras propriedades periódicas importantes, como energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, densidade, ponto de fusão e ebulição, entre outras. Mas o raio, com certeza, é uma das propriedades periódicas mais importantes. Então, entenda que assim nós estamos concluindo que os átomos não são todos do mesmo tamanho. Dentro da tabela periódica existe uma variação do tamanho de um raio atômico. Se você pegar uma tabela periódica, à medida que nós estaremos caminhando de cima para baixo em uma família, você vai perceber que o raio ele vai aumentar. Olha só, quanto mais embaixo nós vamos chegando, o raio vai aumentando. Isso é muito importante você perceber, que é por conta do número de camadas que existe nesses átomos. Tá? À medida que você vai caminhando de cima para baixo em uma família da tabela periódica, o número de níveis de energia, órbitas, vão aumentando. Tá?
Então, por exemplo, um átomo do 7º período tem 7 camadas, tem 7 níveis de energia, comparando com apenas um nível do átomo do 1º período. Ok, galera? E se você for analisar em apenas um período, sem mudar, olha só, estou apenas em um período, mudo de família, mas não mudo de período. Ele vai crescer aqui, ó, da direita para a esquerda. Quanto mais próximo dos metais, os átomos vão ficando maiores. Isso se dá por conta da atração núcleo-eletrosfera. Tudo certo? Então, os metais são maiores em relação aos ametais. Galera, esta foi a dica que eu trouxe para vocês hoje sobre o tamanho dos átomos. Então não deixe de curtir esse vídeo, se você gostou, vai lá, ative o sininho, se inscreva no canal, porque sempre vai pintar um vídeo aí de seu interesse, ok? Abraço!